E salve o tricolor paulista, Rick aqui para falar um pouco, né, de Sul-Americana. Amanhã a gente estreia na Sul-Americana contra o Boston River, né, time do Uruguai, lá no Uruguai, em Montevidéu, no Estádio Centenário, às 9h30 da noite, transmissão do Paramount Plus. Infelizmente, só transmissão do Paramount Plus. E a gente, né, vai estar a partir das 9 aí fazendo live para trocar aquela ideia, daquela resenhada e acompanhar todos os lances do jogo junto com vocês amanhã aí. Então, vou falar um pouco, primeiro parte, né, de Sul-Americana como um todo. Ainda não fiz um vídeo falando sobre o grupo, destrinchando o grupo do São Paulo. Esse vídeo tende a ficar um pouquinho mais longo, porque eu vou falar sobre o grupo do São Paulo como um todo, e depois falar sobre o confronto do Boston River de maneira um pouquinho mais especificamente. Então, o Boston River eu vou me aprofundar um pouco mais, mas eu vou falar mais da Sul-Americana como um todo, o que eu espero do torneio, o que eu espero do São Paulo e o que eu faria. O que o São Paulo vai fazer, a gente ainda não sabe exatamente, mas eu vou falar um pouco do que eu faria sendo ali técnico do São Paulo, sendo o gestor do elenco do São Paulo nesse exato momento, tá? Falando de grupo, primeiramente o São Paulo tá no grupo aí com o Boston River, que eu já citei, né, do Uruguai, o O'Higgins, do Chile, que ficou conhecido aí no Brasil por ter eliminado o Bahia na pré-Libertadores, e o Milionários da Colômbia, que também é um time que às vezes aparece em Libertadores, às vezes aparece na própria Sul-Americana dando trabalho. Então, falando de grupo, diferentemente, na minha concepção, tá? Diferentemente dos outros grupos da Sul-Americana, que tem um saco de pancada claro, claríssimo ali, o do São Paulo não tem. Do São Paulo eu vejo um equilíbrio muito maior entre os outros três times. É claro que, na minha concepção, né, o São Paulo tem uma vantagem perante os outros três times. Eu também, da mesma forma que eu enxergo que não tem nenhum saco de pancada, eu também enxergo que não tenha nenhum time absurdo, né? Nenhum time que vai brigar ali com o São Paulo na primeira colocação, desde que o São Paulo jogue bem, obviamente, faça a tarefa de casa, né? Então eu acho que o grupo do São Paulo, os três são mais equilibrados, o São Paulo desponta, mas não tem claramente um saco de pancada, né? Isso pode ser basicamente bom ou ruim, tudo depende do ponto de vista, né? Ele pode ser esse ponto de vista pode ser ruim, porque você não vai ter um lanterna ali que vai fazer 0 pontos. Eu acho que dificilmente vai ter um lanterna que faça 0 pontos, que não vai tirar pontos em alguns jogos, que não vai pelo menos ter uma vitória. Eu acho muito difícil isso acontecer no grupo de São Paulo, tá? Então não vai ter um lanterna disparado, o que daria um pouco mais, né, de tranquilidade de você ter um time, entre aspas, saco de pancada no grupo, poder colocar com certeza reservas, às vezes até em casa para jogar contra esse time. Mas o lado negativo desse ponto também, né? No lado contrário desse ponto, é como não tem nenhum saco de pancada, esses três times que são mais equilibrados tendem a roubar pontos um dos outros, e o São Paulo, ganhando os confrontos que é para ganhar, em tese fica mais tranquilo, né, para pegar uma liderança. Então tem o copo meio cheio, o copo meio vazio aí de você não ter um saco de pancada, mas também não ter ninguém muito forte, né? Porque praticamente em todos os outros grupos de brasileiro, né, você pegar, ó, o Bragantino tá no grupo do River Plate, da Argentina. O Santos tá no grupo do San Lorenzo. O Botafogo tá no grupo do Racing. O Vasco tá no grupo do Olímpia. Então, assim, tem alguns. Esses clubes brasileiros, esses quatro que eu citei, estão nos grupinhos que tem uns caras chatos ali. Você pode acabar se classificando em segundo. Se classificando em segundo, você já vai pegar alguém que caiu na Libertadores ali, que já pode ser uma pedreirinha. Então, é mais pontos de atenção. Eu acho que o São Paulo tem mais facilidade. Obviamente que eu acho que, se você pensar em Atlético e Grêmio, os grupos deles são os mais fáceis aí. Eles têm 2 sacos de pancada e um grupo que vai ficar, e um time que vai ficar em segundo claramente. Acho que Atlético Mineiro e Grêmio acabaram tendo mais sorte aí nos sorteios. São Paulo vem depois desses 2 times e os demais eu acho que pelo menos pegaram pelo menos uma pedreirinha ali no grupo que pode dar um trabalho até jogando na sua casa, né? Então, principalmente River Plate aí com o Bragantino. O Bragantino acho que talvez corra por fora para ser líder do grupo, viu? O Santos com o São Lourenço também para ficar de olho, enfim. Eu acho que tudo isso é para ficar de olho. Outra parte boa é que o São Paulo não pega nenhum argentino, né? Os times são do Uruguai, do Chile e da Colômbia. Não pegar argentino na primeira fase eu acho que é um ponto positivo, porque os times argentinos normalmente tendem a equilibrar muito mais o jogo, né? Tendem a ser times mais chatos. Mas vamos falar rapidamente de cada um dos times do grupo agora e se aprofundar, né? Principalmente no Boston River, que é o confronto de amanhã. Então eu vou falar com mais detalhes do Boston River, porém eu vou falar um pouquinho de cada time do grupo, começando pelo O'Higgins. Então, basicamente falando do O'Higgins, né? O O'Higgins ficou em terceiro no Campeonato Chileno do ano passado, atrás da Universidade Católica e do campeão. Isso me surpreendeu muito, tá? Eu não acompanho o Campeonato Chileno, obviamente. O campeão do Campeonato Chileno do ano passado
foi o Coquimbo Unido. Eu confesso que eu nunca ouvi falar desse time e foi campeão com larga vantagem, tá? Larga vantagem. No fim das contas, o O'Higgins acabou em terceiro, atrás da Universidade, que ficou atrás da Universidade Católica, que é um time mais tradicional, que ficou atrás do campeão Coquimbo Unido. Com isso, ficando em terceiro ali, eles foram basicamente para a fase de pré-Libertadores. Então, o O'Higgins foi para a segunda fase ali, que é a fase de pré-Libertadores, onde eles enfrentaram o Bahia. E aí aconteceu o que aconteceu, né? 1-0 no confronto 1-0 no Chile. No jogo de volta, 2-1 pro Bahia. O Bahia acabou sendo eliminado nos pênaltis, né? E a parte bosta ali do Bahia, né? Ter sido eliminado nessa segunda fase de pré-Libertadores, é que a segunda fase de pré-Libertadores está eliminado da Libertadores e também não vai para a Sul-Americana. O que é até uma discussão, né? Porque você pega... por exemplo, o próprio Santos, que tá na Sul-Americana, ele terminou lá embaixo, né? Ele terminou, acho que na 13ª colocação, na 12ª colocação, campeonato... Na 14ª, acho que foi na 14ª colocação que o Santos terminou no Brasileiro. Enquanto que o Bahia terminando em quinto, né? Em sexto, quinto ou sexto, agora não lembro de cabeça, não vai nem pra Sul-Americana, né? Acabou caindo na pré-Libertadores e não vai nem pra Sul-Americana. Então foi uma discussão que foi gerada de tipo, o que pode acontecer, como é que você pode mudar isso. Tem a primeira fase da Sul-Americana, mas eu acredito que a Conmebol não vai mudar. Enfim, fato é que o Bahia ficou fora de competição internacional, agora tem só o Brasileiro e a Copa do Brasil para jogar. Eu acho meio complicado, sabe? Acho que todo time que é eliminado da Libertadores ali tinha que ter uma chance de jogar pelo menos uma repescagem para ir pra Sul-Americana, sabe? Mas é a vida. Fato que é que o O'Higgins eliminou o Bahia, acabou logo na sequência, né? Na terceira fase, ganhando de 1-0 do Tolima no jogo de ida, que foi no Chile, perde o jogo de volta por 2-0 e acaba sendo eliminado na terceira fase dessa pré-Libertadores. E aí acaba que o O'Higgins cai para a Sul-Americana e cai no grupo do São Paulo. Então, de maneira geral, né, foi assim que o O'Higgins chegou na Sul-Americana, foi ficando em terceiro no Campeonato Chileno, eliminando o Bahia na segunda fase da pré-Libertadores, caindo na terceira fase da pré-Libertadores e veio parar no grupo do São Paulo, aí veio parar na Sul-Americana. Atualmente o O'Higgins está em sexto no Campeonato Chileno e é um time que normalmente joga muito bem dentro de casa, normalmente ganha os jogos dentro de casa, mas fora de casa é péssimo, perde muitos jogos. Então, essa é a toada do O'Higgins, ganhar dentro de casa e perder fora de casa. Então, normalmente é assim que o O'Higgins acaba jogando. Falando agora do Milionários, segundo time aí do grupo. O Milionários é da Colômbia, né? Ele foi bem no torneio Apertura do colombiano. O colombiano ele é dividido em dois torneios, né? Que é o colombiano, não, perdão, o Apertura e o Finalização. Então ele foi muito bem no campeonato Apertura, foi mal no Finalização, bem mal no Finalização. E aí acabou que eles ficaram em oitavo do colombiano de maneira geral. Então a colocação geral dele foi oitavo no campeonato colombiano. E isso fez com que eles ficassem na primeira fase da Sul-Americana. Os brasileiros, de maneira geral, né, conhecem muito pouco a primeira fase da Sul-Americana. Tem gente que acho que deve até desconhecer que essa primeira fase existe, porque basicamente brasileiro e argentino não jogam essa primeira fase da Sul-Americana, né? Esses confrontos da Sul-Americana são só em outros países e são confrontos nacionais. Você não enfrenta times de outros países. Então, por exemplo, na Colômbia tinham 4 vagas e aí para se classificar 2 times efetivamente para a fase de grupo da Sul-Americana. E o Milionários acabou pegando ali a última das vagas, ganha, né? Essa disputa ganhou do Atlético Nacional, inclusive, que ano passado estava na Libertadores, né? O São Paulo acabou eliminando aí o Atlético Nacional na Libertadores. Então, ganhou de 3-1. Esse jogo é único, num estádio, normalmente, de quem tem melhor campanha, que foi o caso da Colômbia. O Atlético Nacional jogava em casa e tomou 3-1 do Milionários aí, que acabou se classificando para a Sul-Americana através desse confronto único. Então, eles ganharam e ficaram ali se classificaram e caíram no grupo do São Paulo na Sul-Americana. Nesse exato momento, o Milionários está em nono no Campeonato Apertura, então tá zoado, tá em nono no Campeonato Colombiano, porém, e até fora da zona de classificação, né, para a próxima fase, porém, o time vem melhorando muito na temporada. Só para vocês terem uma ideia, nessa temporada, a primeira vitória do ano veio depois de 8 jogos. Então, assim, o Milionários demorou muito para vencer no ano. Ele ficou numa draga desgraçada, só venceu a primeira partida no dia 11 de fevereiro, sendo que
Há um mês atrás eles já estavam jogando amistosos, né? Chegaram a fazer amistosos aí na pré-temporada, mas eles simplesmente não ganharam os 8 primeiros jogos da temporada e agora eles estão se recuperando. Eles estavam ali bem próximo da zona de rebaixamento do Apertura, mas acabaram se recuperando, vem aí de uma série de vitórias. Falcão Garcia tá lá, curiosidade, também não sabia, acabei descobrindo. Falcão Garcia, que é ex-Atlético de Madrid, ex-Mônaco e por aí vai. Ele não é titular no momento, né? Ele já tem 40 anos, já tá velho, mas ele tá lá pra fazer o Last Dance, né? Famoso Última Dança. Provavelmente esse ano o Falcão Garcia se aposenta, mas tá lá. Acho que tem um gol na temporada, o Falcão Garcia. Então, basicamente, esse é o Milionários, né? Tá em nono no campeonato, começou a temporada muito mal, melhorou e acabou se classificando aí na Sul-Americana, ganhando fora de casa do Atlético Nacional de 3-1. Agora falando do Boston River, adversário de amanhã, vamos finalmente pro Boston River. Como é que tá o Boston River, né? Novamente, jogo amanhã, 9h30, no Uruguai, no Estádio Centenário em Montevidéu, transmissão do Paramount Plus, e vamos estar em live a partir das 9. Então não esqueça de tudo isso. Falando do Boston River em si, Boston River, ele também se classificou para a primeira fase da Sula, que é essa fase que é nacional, né? Você vai pegar um confronto nacional em jogo único para ver quem vai efetivamente para a Sul-Americana. Eles ficaram em sexto no Campeonato Uruguaio Geral. O Campeonato Uruguaio Geral ele é dividido, o Campeonato Uruguaio é dividido em 3 etapas, então não vou nem explicar porque é uma puta confusão para gerar essa classificação geral. Fim das contas, o Boston River ficou em sexto e com isso ele ia para a primeira fase da Sul-Americana, que é essa fase nacional. E o Boston River pegou o Racing do Uruguai, né? Obviamente porque é nacional, né? Então eles pegaram o Racing do Uruguai, ganharam de 1-0 do Racing do Uruguai e com isso foram para a Libertadores e novamente pro grupo do São Paulo. Nesse exato momento, o Boston River tá numa péssima fase, tá em 13º do Uruguaio, tá num ano muito ruim. Nessa temporada são 11 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Tá com só 42% de aproveitamento. Então, Boston River, essa temporada vem muito mal, apesar da temporada passada ter sido relativamente boa, né? E conquistar aí, se não me engano, a 4ª vez na história que o Boston River classifica para Sul-Americana. Então, é o 4º torneio internacional que o Boston River participa. Então, foi uma boa temporada ano passado, mas esse ano já tá numa draga aí, tá em 13º no campeonato, não vem legal. Só que dessas 4 vitórias, né, que o Boston River teve, 2 foram nos últimos 2 jogos. Então o Boston River vem de 2 vitórias, inclusive a última vitória do próprio Boston River foi 4-1, assim como o São Paulo, né, que também venceu de 4-1. O Boston River ganhou do Montevideo Wanderers de 4-1 em casa. Então eles vêm minimamente embalados, né? Estavam aí, se a gente pensar em 9 jogos, só com 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Agora ganharam 2 jogos, deu uma mínima consertada, uma amenizada no ambiente, né, que vinha bem ruim aí. Expectativas pro grupo, pro jogo, tá? Primeiro falando do grupo. Na minha concepção, o São Paulo é o time mais forte do grupo, sem muita margem para discussão. Então o São Paulo, em tese, é favorito para essa primeira colocação, de passar até com uma certa tranquilidade nessa primeira fase da Sul-Americana. Não acho que vai ter um adversário que vai colocar muita dificuldade ao São Paulo, pelo menos é o que eu espero, né? Roger Machado tá aí para contrariar o elenco também, mas espero realmente que o São Paulo termine na primeira colocação. E para mim, o Milionários entre essas 3 equipes tem um certo favoritismo. De novo, não acho que tem um time extremamente bagre no grupo. Não acho que tem um time extremamente próximo ao São Paulo também. Mas, para mim, o Boston River é o mais fraco. É quem vai brigar provavelmente pela lanterna. O Milionários vai brigar ali com o O'Higgins por uma tentativa de ficar em segundo colocado. Mas eu acho que ainda tem uma certa vantagem para o Milionários, que melhorou muito, tá? Começou a temporada de maneira péssima, mas melhorou demais. E agora vem numa fase melhor para mim do que o O'Higgins e o próprio Boston River. Então, para mim, se fosse para chutar aí como é que vai ficar o grupo basicamente, eu acho que o São Paulo fica em primeiro, Milionários em segundo, O'Higgins em terceiro e o Boston River vai ser o lanterninha aí. Vamos ver o que acontece na prática, né? O futebol, ele não é feito fora de campo. O futebol é feito dentro de campo e o São Paulo precisa mostrar que de fato ele é o favorito, assim como Milionários e por aí vai. Então, se tem uma boa visão para esse jogo, é que na minha concepção o São Paulo estreia contra o adversário mais fraco. Então isso é um ponto positivo. Para mim o Boston River é o time mais fraco do grupo e que não vem numa boa fase apesar das 2 vitórias aí nos últimos 2 jogos. Sendo muito honesto, tá? O que eu faria de planejamento para a Sul-Americana como um todo e começaria isso já no jogo de amanhã, tá? Eu
honestamente, fora de casa, não levaria nenhum titular. Nenhum titular, é simples. Fora de casa, poupa os caras pra viagem. Sei que vai ter muito São Paulino que vai discordar dessa visão minha, tá? Mas eu pouparia todos os titulares nos jogos fora de casa, porque na minha visão, se a gente ganhar, fizer a tarefa de casa, de ganhar os 3 jogos em casa e empatar 2 jogos que seja, não precisa nem empatar os 3, mas se empatar 2 jogos que seja, ou de repente consegue ganhar do Boston River amanhã, e já garante mais 3 pontos, eu acho que se o São Paulo ficar nessa casa de 11 a 12 pontos, o São Paulo já consegue a liderança da Sul-Americana. Então, honestamente, é óbvio, né? Quanto mais pontos você fizer, melhor, porque depois é por qualificação, né? Então, o time que tem mais pontos na primeira fase da Sul-Americana, ele acaba tendo uma vantagem para decidir os jogos em casa. Então, isso eu acho muito relevante. É bom, né, que você decida os jogos em casa, porém, melhor do que decidir os jogos em casa é você não lesionar seus atletas. E o que tá acontecendo, né? Isso já precisa ser dito. O Alan Franco machucou a panturrilha. O Alan Franco tem uma lesão aí que afastou ele nos últimos 2 jogos e ainda é incerteza pro jogo do Boston River. Pode ser que ele volte, mas ainda é incerteza. O Luciano e o Sabino sentiram no último jogo. Saíram ali porque sentiram. Então também é preocupação. Zaga Dori e Tolói vai ser difícil se a gente tiver que jogar com isso muito tempo. Então é um certo grau de preocupação. Caleri, ele levou 8 pontos ali no supercílio, né? Tá relativamente bem. Tirou foto ali pós-jogo, mas ele levou 8 pontos no supercílio. E ele entrou no protocolo de concussão da CBF. Então ele já tá fora do jogo de amanhã. Ele não pode jogar o Caleri por estar no protocolo de concussão. E ele vai ser reavaliado para ver se ele pode jogar no fim de semana, tá? Então vamos ver aí se o Caleri vai poder jogar no fim de semana. Mas ele entrou no protocolo de concussão por bater muito forte a cabeça. Então você já tá aí basicamente, né, sem 4 dos seus titulares. Será que não vale a pena a gente, sabe, ir com mais reservas, testar bastante gente, evitar qualquer potencial lesão, dar um tempo de recuperação para o clube? Então, não sei o que o Roger vai fazer, não sei qual é o planejamento. O Rui Costa falou que o São Paulo vai focar em todas as frentes igualmente, que o São Paulo vai querer competir tanto na Sul-Americana, quanto na Copa do Brasil, quanto no Brasileiro. Honestamente, não acho que o São Paulo tem elenco para isso, e se a gente conseguir poupar na fase de grupos, nos jogos fora de casa só, só nos jogos fora de casa, né? Eu acho que a gente ainda assim consegue se classificar na Sul-Americana, ficar numa posição confortável, dar certas folgas quando o clube exigir. A gente tem jogo pra cacete até a parada pra Copa. Na parada pra Copa vai ser importante recuperar os jogadores também. Se eu não me engano, São Paulo tem mais 15 ou 16 jogos na parada pra Copa. É um jogo atrás do outro. Agora é quarto e domingo. Na verdade, São Paulo vai jogar terça e sábado, né? Durante esse mês de abril praticamente inteiro. Então, eu, honestamente, mais uma vez, não levaria nenhum titular para o jogo amanhã, principalmente porque é o jogo mais fácil. E o São Paulo já tem alguns desfalques. O São Paulo não pode aumentar essa listagem de desfalques. Então, quem eu iria, né, a campo? Sendo honesto aqui, quem eu colocaria para jogar amanhã já e entrar em campo? Eu iria, sendo muito, muito, muito honesto, Coronel no gol. Testa o cara, ele precisa jogar uma partida titular pra gente ver ele pegando no gol do São Paulo. Então eu já iria de Coronel no gol. Pela direita, Mike. Se quiser até colocar o Cedric, coloca o Cedric, tá? Mas deixa o Lucas Samon descansar, que o Lucas Samon também já teve sobrecarga nessa temporada. Então deixa o Lucas Samon descansar. Vai de Mike, na minha concepção, mas se pá, o Roger Machado iria de Cedric. Na lateral esquerda, não sei quem ele decidiu que vai ser o titular, se é o Wendel ou se é o Enzo. Eu acho que agora teria que voltar o Enzo de titular, tá? Então coloca o Wendel pra jogar, ou até mesmo testa o Nicolas, que é da base. Bom moleque, tem qualidade. Coloca o Nicolas de titular, não tem problema nenhum. Eu já subiria na zaga também o Isaac, que é moleque, jogou muito bem a copinha, fez uma baita copinha como zagueiro. É alto, é magrelo, né? Tem ali todo um porte físico bom para ser zagueiro. Então, eu iria de Isaac, testaria o Isaac. Aí tem que ser ao lado de alguém experiente. Aí vai Tolói, vai Dória, sei lá quem vai. Foda-se quem for. Mas aí eu colocaria ao lado de alguém um pouco mais experiente. Mas eu testaria o Isaac na zaga amanhã. Meio campo pra mim é o mais fácil, porque o Danielzinho virou banco, né? Então você coloca já o Danielzinho pra jogar, aí você pode pôr tanto o Pablo Maia quanto o Luan pra fazer uma dupla de meio campo com o Danielzinho, e o Cauli pra jogar, né? De camisa 10, digamos assim, o Cauli pra jogar nesse meio campo. Se não quiser colocar o Cauli, tem o Pedro Ferreira, enfim, então tem essa opção. Nas alas, né, você pode ir com o Luca por um lado, o TT pelo outro, ou até mesmo o Pedro Ferreira pelo outro, né, caso ele opte pelo Cauli, e no ataque você vai de André Silva ou Tapia. Então, assim,
tem opções, né? E aí você pode levar pro banco, vai ter o Luan pra estar no banco, você coloca ali o outro zagueiro, né? O Dória ou o Tolói, você coloca pra jogar junto com o Isaac, o outro fica no banco mais descansando. Tem o Alan Franco que pode estar voltando, né? Que aí você vê se você leva, se não leva, se é bom esperar ele pro fim de semana ou não. Tem no banco ainda o Jorginho que pode fazer banco, Matheus Ferreira, tem jogadores que estão sendo pouco aproveitados, como o próprio Luan, o Rian Francisco poderia jogar, mas aparentemente ele vai jogar pelo Sub-20 amanhã, já não gostei disso, já desceu o Rian Francisco, pra mim não faz sentido. Coloca ele pra jogar Sul-Americana, porra. Deixa ele no banco, já roda alguns minutos pro Rian Francisco, ele já tá em condições, sabe? Já deixa ele ali também no banco, enfim. Honestamente, não sei o que o São Paulo vai fazer. Se fosse pra chutar, eu acho que o São Paulo vai com um time misto, poupando esses atletas que sentiram, né? Então, chuto muito fortemente. O Caleri já tá fora, né? O Caleri tá fora do jogo. O substituto direto deve ser o André Silva. Mas o Luciano provavelmente deve ficar fora, o Sabino provavelmente deve ficar fora. Eu ainda não colocaria o Alan Franco, então esses 4 você já tira. Talvez o São Paulo entre com um time misto, né? Mas Lucas Samon, que já teve problema físico na temporada, eu daria um descanso. Coloca o Danielzinho para jogo, que era titular até pouco tempo atrás, já que você quer fazer um time misto. Então eu daria mais oportunidades ali para alguns atletas. Eu iria com esse cenário. Honestamente, sendo muito transparente, eu acho que o Roger vai levar todo mundo para viagem, tirando, né, quem sentiu, principalmente Luciano, Sabino e o Caleri já tá fora, né, mas eu acho que esses 3 não viajam, os demais devem viajar, ele deve fazer um mistão ali com bastante titulares. Eu não colocaria os titulares, tá? Mas ele deve fazer um mistão com bastante titulares. Espero que, pelo menos, se ele fizer esse mistão com bastante titulares, que o São Paulo vença. Se o São Paulo vencer, aí os outros 2 jogos aí que não precisa mesmo viajar com os titulares. Você já vai ter uma vitória fora de casa, você joga só os jogos em casa que você tira esse ponto do desgaste físico, né? Então, eu faria isso. Vamos ver o que o Roger vai fazer, quem que vai entrar no time titular. Se fosse, honestamente, para chutar, eu acho que ele iria de Rafael, Lucas Samon, o Enzo, aí eu acho que ele vai de Tolói e Dória, né? Porque não teria muito para onde fugir nesse exato momento. A não ser que o Alan Franco já esteja 100% recuperado. No meio-campo, eu acho que ele vai manter o meio-campo, vai manter os alas, vai manter Arthur, vai manter Ferreirinha, vai manter Marcos Antônio, vai manter o Bobadilha, porque foi algo que funcionou no último jogo, então ele deve manter tudo isso. E aí, no lugar do Luciano, ele deve pôr o Cauli, muito provavelmente, né? E no lugar do Caleri deve ser o André Silva. Então deve ser basicamente esse o time que deve começar jogando. Vamos ver se de fato ele coloca alguns reservas. Eu sou muito a favor, tá? Fora de casa, eu nem viajaria com os titulares. Mas, se for viajar, eu já discordo, aí beleza. Se colocou dentro do avião, mano, bota pra jogo, sabe? Se colocou os caras pra viajar, colocou o cara dentro do avião, você levou o cara até o Uruguai, colocou ele pra vestir o uniforme e tá lá, aí você coloca os caras pra jogar pra gente garantir esses 3 pontos. Aí já colocou no avião, pra mim não desiste, tá ligado? Não faz sentido levar os caras até lá pra eles ficarem no banco. Aí joga, se cansar, tira e vai colocando o outro, faz uma rotação ali rápida, tenta garantir o resultado já no primeiro tempo, pra ver, né, se de fato faz sentido. Mas então é isso, né? De maneira geral, então, jogo amanhã contra o Boston River, 9h30, transmissão do Paramount Plus. Vamos estar online. Galera que não tem por onde ver, cola Discord com nós. Todos os links na bio. E é isso. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar aquele joinha. Quando você deixa o joinha, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, entrega para mais pessoas, então dá essa força. Deixar o joinha aí é de graça, pô, dá essa moral para nós. Conteúdo bem denso, né? Com bastante informação, mas era para fazer esse panorama do grupo. Acho sim que o São Paulo é favorito, acho que o Boston River é o pior adversário do grupo. Vamos ver se tudo isso se concretiza já amanhã, que já começa a Sul-Americana. E de novo, né? Se deixar a gente chegar, a gente vai querer papar esse título aí, a gente vai para cima e vambora. Tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo!